Então, as minhas críticas eram ao futebol. Nunca foi a gestão, muito pelo contrário, cansei de elogiar. Cansei de elogiar várias e várias vezes. Por ter mantido aquilo que tinha sido planejado, apesar da cisão. Sim. Vários saíram, entre eles o próprio Landim, Mbappé, que é o presidente atual, e ele manteve. O Flamengo continuou. Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? Eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Ering, né, tradicional, mais tradicional que a Ering não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Mauro, eu queria falar do Flamengo especificamente com você, começando com algumas questões que, enfim, rodam muito no Twitter, né? Assim, e nas outras redes sociais. O Twitter é uma rede onde você é bastante ativo, né? Tá sempre postando lá. E as pessoas, por exemplo, falavam muito sobre a diferença, né, de tratamento a suposta diferença de tratamento que você deu ao Landim e ao Bandeira. Porque quando o Bandeira estava lá, teve aquela questão lá do Banana, ele falou que os não são torcedores de verdade. Até foi uma pergunta que você fez para ele, né? E aí, enfim, você foi bastante crítico nessa época e, né, tinha até aquela história do Banana e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, quando o Landim, num desembarque lá do Flamengo, especificamente falando de uma situação, ficou escondido atrás do... Acho que você lembra, quando a torcida estava protestando e tal, ele ficou escondido, esperando que a coisa acalmasse para poder sair. E aí o pessoal falou que você não teve o mesmo tratamento nesse momento. Realmente você sente que não teve o mesmo tratamento? Ou você acha que talvez a administração do Bandeira tenha sido, sei lá, pior do que a do Landim? O que você acha sobre isso? Não, isso aí é uma comparação de banana com abacaxi, né? Tem nada a ver a situação com a outra. Nem sei que jogo foi esse aí que o Landim ficou se escondendo, não me recordo. Foi um desembarque no Galeão, Então, que a torcida estava eu protestando. estava no Galeão? Não, mas a imagem saiu. Eu não estava no Galeão. Tá. Agora, eu estava no Evogazômetro em 2017, Uhum. ali na função de comentarista e repórter, pela ESPN. Sim. Só tinha eu e um câmera argentino comigo, né? Fazendo entrada no linha de passe, comentários, né? Antes e depois do jogo, Uhum. e com a missão de entrevistar as pessoas. Sim. O Flamengo perdeu para o São Lourenço, perdeu os 3 jogos fora de casa, Católica, Atlético Paranaense e São Lourenço. E foi eliminado. Sim. O Flamengo, do nada, foi eliminado, com 2 gols no final. Nós estávamos atrás da grade, todos os repórteres, e aí o assessor de imprensa do Flamengo trouxe o presidente, que era o Eduardo Bandeira de Mello. O Eric Faria, camarada, gente boa, fez uma pergunta. Eu fiz a mesma pergunta. Era o que ia acontecer a partir daquilo ali. O que ia acontecer é uma pergunta. Não estou dizendo faça isso ou faça aquilo. Ele estava bem nervoso, está no vídeo, dá para perceber. Uhum. E ele reagiu de uma forma... Não, falsos rubro-negros, aí não sei com quem ele estava falando, acho que com os adversários políticos dele, né? Porque ele não está falando com rubro-negros. Ele sabe disso, que ele é uma pessoa inteligente, está falando com jornalistas. Uhum. O Eric é Flamengo, também sou Flamengo, e daí? E outros ali, mas estamos ali fazendo perguntas como jornalistas, não como torcedores do Flamengo. Ali é um contato com a imprensa, não com a torcida. Sim. E eu insisti na pergunta, apenas isso. Eu insisti na pergunta e ele não respondeu, na verdade, não respondeu. Aí aquilo viralizou e tal, como se fosse um embate. Não foi apenas uma pergunta, eu insisti na pergunta e ele não respondeu. Simples assim. As minhas críticas à gestão do futebol, do Bandeira de Mello, sempre foram calçadas no quê? Foi péssima. Ele acumulou a vice-presidência de futebol quando o Flávio Godinho, por questões pessoais, que não tinha nada a ver com o Flamengo, precisou se afastar. E foi mal. Ele foi muito mal. Ele deu uma entrevista que falou que tinha jogadores protegidos, eram jogadores tecnicamente limitados, embora profissionais sérios ali trabalhando. Uhum. Ele não foi bem, ele não foi feliz. A intenção dele era a melhor possível, mas ele não foi feliz. Então, minha crítica era ao trabalho no futebol. Em contrapartida, eu sempre elogiei muito o fato dele ter sido ativo no Profut e ter mantido aquilo que foi determinado, planejado, antes até dele entrar como candidato, que foi 24 dias antes da eleição de 2012, quando o Valim Vasconcelos não pôde ser candidato, o Valim convida o Bandeira vira o candidato e vence a eleição. Uhum. Eu sempre digo, Valim, Bandeira, um Cone, qualquer um ali representando aquele grupo ganharia aquela eleição, porque ninguém sabia que era o Bandeira naquele momento, né? Porque foi uma eleição de mudança. Queriam tirar a Patrícia Morim e o chamado Flamengo antigo e dar oportunidade àquelas pessoas que estavam chegando de fazer um Flamengo diferente. Ali foi o que aconteceu. Então, as minhas críticas eram ao futebol. Nunca foi a gestão, muito pelo contrário, cansei de elogiar.
não seja elogiar, várias e várias vezes, por ter mantido aquilo que tinha sido planejado, apesar da cisão. Sim. Vários saíram, entre eles o próprio Landim, Mbappé, que é o presidente atual, e ele manteve. O Flamengo continuou andando na linha. Em 2015, tem esse vídeo também, o pessoal pode procurar, tem na rede social. Quando o Flamengo contratou o Paulo Guerreiro, o bandeira do presidente, boa parte da imprensa aqui em São Paulo, eu falo imprensa de São Paulo, porque foi o pessoal daqui de São Paulo, Sim. trabalhava comigo, inclusive. Não, o Flamengo vai largar sua austeridade, não sei o quê. Eu falei, galera, alto lá. 13, 14, metade de 2015. O Flamengo está 2 anos e meio pagando dívida. O Flamengo acha, e na época eu sei, porque ele falava bastante comigo. Falei com ele, falei com outros dirigentes. Com bandeira, você diz? E sim, sim. Tá. E a informação que eu tive foi, e foi correta. O Flamengo tem já capacidade de, no seu fluxo de caixa, pagar um salário mais alto para um jogador. Então, por isso o Guerreiro ganhava muito bem, porque o Guerreiro tinha uma dívida, o Corinthians devia um dinheiro ao Guerreiro, foi uma operação triangular, o Flamengo pagava um salário e uma espécie de um aluguel do passe, né? Como se dizia antigamente. Que era o quê? A maneira do Guerreiro receber o que o Corinthians devia a ele. E o Flamengo não teve que pagar o Corinthians, né? Foi mais ou menos essa a composição. Sim. Né? Empresário do jogador, e ainda foi o Sheik junto, também para o Flamengo nesse período, o Emerson Sheik. E eu falava, olha, se daqui a um tempo o Flamengo não pagar o Guerreiro, nós vamos descer a mamona aqui e criticar. Mas se pagar, o Guerreiro deixou de receber alguma coisa? Não. Tanto que ele saiu do Flamengo, seguiu a carreira dele e tal, e tudo bem. Ou seja, estava correto. Eu sempre procurei ser o mais, como sempre, o mais justo possível. Mas o futebol merecia críticas. O Landim, outro dia até aconteceu. Você falou do Twitter, até postei no Twitter. O camarada falou, você está criticando o Mbappé e não criticava o Landim. Eu peguei uma lista de links e coloquei, ó. Você está com o tempo sobrando, meu camarada. Vai matar o tempo aí, vai clicando um por um. Tem todo tipo de crítica ao Landim. Mas aí você bloqueou o cara. Não, deixei lá para ver o que o Mané ia responder, mas não falou nada. Não, porque é isso, cara. Porque eu não vi, você não viu. O fato de você não ver não significa que não aconteceu. Sim. Se você não presta atenção, se você não acompanha. Então, eu já concordei com posições do Landim, discordei. O Mbappé é a mesma coisa, vai ser agora. Já é agora. Agora, houve várias demissões no Flamengo. Questionei, eu entrevistei e publiquei no meu blog. O Landim, quando fez 1 ano da morte dos meninos, do incêndio, eu critiquei muito, porque as famílias não tiveram acesso. E, aliás, diga-se de passagem, seu papel é fundamental nessa questão das famílias, né? Você todo mês fala. Todo mês eu lembro, eu entrevistei os advogados de todas as famílias, alguns dos familiares, Defensoria Pública, Ministério Público, o Flamengo. Publiquei no meu blog uma infinidade de entrevistas, de matérias. E quando fez 1 ano, no dia 8 de fevereiro de 2020, o incêndio foi 8 de fevereiro de 2019, o Flamengo, os dirigentes foram na igreja do padroeiro do clube, que é São João do Estadeu, né, do Cosme Velho, para uma missa. Sim. E familiares queriam acender uma vela e fazer uma Sim. homenagem no local onde tudo aconteceu. E não podiam entrar, porque não estavam autorizados, só os familiares que previamente procuraram. A imprensa cobriu aquilo. Ficou uma situação ruim. E eu mandei uma mensagem e ele me respondeu na época que eu publiquei. Falei, presidente, as pessoas querem entrar lá e tal. Ah, não, mas não sei o que e tal, não fizemos. E eu critiquei e muito. Falei, poxa, não é isso. O Flamengo tinha que tratar essas famílias com todo o carinho possível. Se o pai de um dos meninos aparece no CT, qual hora que for, eu sou pai de fulano de tal e tal, eu quero acender uma vela. Exemplo, tá? Sei lá qual é a religião de cada um e tal, não importa. Teria que ter acesso livre. As famílias têm que ser tratadas. E o Flamengo foi muito mal nesse episódio, né? Foi. O Flamengo perdeu a oportunidade de amarrar aquele acordo lá no começo, com o Ministério Público, Defensoria Pública, com as famílias, e não houve. Isso está tudo no documentário do UOL. Eu vi. Né? Que trata do UOL não, do UOL. Netflix, eu acho. É o do Netflix, que eu falo mesmo? do UOL, porque é junto, foi os dois juntos. Tá. Que está no Netflix. Do UOL com o Netflix, que o Pedro Osberg dirigiu. É esse mesmo. Está tudo ali. Eu acho que essa questão... o mais triste dessa questão é que até hoje ninguém foi responsabilizado. Não sei quem é o responsável, não cabe a mim. Só aí quem tem que dizer é a justiça. Lógico. E ninguém foi responsabilizado. Um incêndio desse matou 10 crianças, 10 adolescentes. E eu acho isso terrível, terrível. E a forma como isso foi tratado depois foi muito ruim. Mas, fora essa questão, o Landim várias vezes critiquei. Quando acho que está certo, errado, está errado. Como, sei lá, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Ele fala, o Mário está certo aqui, pô. Aqui eu acho que o Mário foi mal. Normal. Problema nenhum. Sim. Você não gosta do Mário? Não. Aliás, eu até conheço o Mário Bittencourt, gosto até dele, me dou muito bem com ele. Problema nenhum. Mas é normal que você critique ou elogie o presidente de um clube, uma gestão, como um prefeito, como um governador. Então, essa é uma visão totalmente distorcida
De quem realmente acho que não me acompanha. Se quiser, dá uma procurada lá no Twitter, que tem lá. Tem uma lista de. Se você procurar mais, bota no Google. Vai encontrar muita coisa. Muita coisa. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é uma mentoria, é um workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem entrar, quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.